Olá, para quem está na luta pela OAB, entender as sociedades no direito empresarial é chave. Hoje vamos mergulhar fundo nisso, olhando o que os materiais para a primeira fase destacam. Isso mesmo. A questão é o que realmente diferencia uma sociedade da outra. E por que isso importa tanto, juridicamente falando e, claro, para o exame. Exatamente. Não é só nome, né? Essa classificação mexe direto na responsabilidade de cada sócio, nas obrigações, em como a empresa atua. A ideia aqui é descomplicar, focar no que é crucial para a prova e para a vida real depois. Perfeito. Então, o primeiro grande ponto de separação parece ser ter ou não personalidade jurídica. Como isso funciona? Assim, na prática. Correto. A personalidade jurídica, ela nasce como registro, sabe? O registro do ato constitutivo no órgão certo. A partir daí, a sociedade vira uma entidade separada dos sócios. Ah, ok. E isso traz duas coisas bem importantes. Primeiro, a autonomia patrimonial. Ou seja, o patrimônio da empresa é uma coisa, o dos sócios é outra. Isso cria uma barreira, uma proteção para os bens pessoais deles. Uma espécie de escudo. Embora nem sempre absoluta, imagino, dependendo do tipo, das dívidas, certo. E qual a segunda consequência? Isso. Tem suas nuances, claro. A segunda é a capacidade processual e negocial. A sociedade, como pessoa jurídica, pode fazer contrato, abrir conta em banco, processar e ser processada em nome próprio. Entendi. Sem esse registro formal, a gente cai nas chamadas sociedades não personificadas. E aí a situação dos sócios muda. Bastante, né? Como fica a responsabilidade nesse caso? Muda radicalmente. A forma mais comum é a sociedade em comum. É o que acontece antes do registro ou se o registro for inválido. Aqui não tem separação patrimonial forte perante terceiros. Então, a responsabilidade dos sócios é ilimitada e solidária. Ou seja, um credor pode ir atrás dos bens pessoais de qualquer sócio pela dívida toda. Aquele contrato de gaveta só vale entre eles, não protege de credor externo. Nossa, ilimitada. Isso é pesado. E tem também a Sociedade em Conta de Participação, a SCP. Ela parece diferente. Sim, a SCP é bem peculiar. Ela é mais um contrato secreto, sabe? Não aparece para o mercado como sociedade. Tem o sócio ostensivo, que é quem toca o negócio, bota a cara. Ele responde com tudo, ilimitadamente, perante terceiros. E o outro? E tem o sócio participante, que às vezes chamam de oculto. Ele só entra com dinheiro, é um investidor. A responsabilidade dele é limitada ao que investiu, e ele não tem relação nenhuma com os terceiros que contratam com o ostensivo. Ela, a SCP, nunca vai ter personalidade jurídica. Ok, então, para ter personalidade para as outras, o caminho é o registro formal no lugar certo. Agora, vamos para outra distinção fundamental, talvez a campeã de audiência na OAB. Simples versus empresária. O ponto-chave, como os materiais sempre batem na tecla, é a atividade, não o tamanho da empresa, certo? Exato. E essa é uma confusão clássica. Sociedade simples, via de regra, é aquela que explora atividade intelectual, científica, literária, artística, onde o trabalho pessoal dos sócios é o mais importante. Pensa num escritório de advocacia, numa clínica médica, contadores. Uhum. O registro dessas é feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ. Certo. E a empresária? O que define essa tal organização que diferencia ela? A empresária é definida pela atividade econômica organizada. A chave é essa: organização dos fatores de produção. Capital, mão de obra, matéria-prima, tecnologia. Tudo articulado para produzir ou fazer circular bens ou serviços. A ideia é que a empresa funcione de um jeito mais impessoal, sabe? Que a estrutura seja maior que as pessoas dos sócios. Tipo comércio, indústria. Exatamente. O registro dela é na junta comercial. E aqui que moram as pegadinhas da prova, né? Uma bem comum é errar o cartório ou a junta. Qual a consequência disso? Péssima. Se você registra uma sociedade que pela atividade é empresária lá no RCPJ, ou uma simples na junta comercial, esse registro é tido como ineficaz perante terceiros. E o que acontece na prática? Na prática, ela é tratada como uma sociedade em comum. Ou seja, todo aquele esforço para registrar foi para o espaço e os sócios voltam para a estaca zero da responsabilidade limitada. Um erro de endereço que custa caro. Puxa,
Outra dúvida frequente. A sigla LTDA. Muita gente acha que LTDA significa empresária, mas não é isso, né? Não mesmo. Ótima observação. LTDA quer dizer limitada. Só indica que a responsabilidade dos sócios está limitada ao valor das cotas que eles têm no capital social. Ponto. Ah, então? Então, você pode ter perfeitamente uma sociedade simples LTDA, registrada no RCPJ, e uma sociedade empresária LTDA, registrada na junta comercial. Uma coisa é a natureza da atividade, simples ou empresária, outra coisa é o regime de responsabilidade dos sócios, limitado ou não. Faz todo sentido. E para complicar um pouquinho, temos os casos especiais. Figurinhas carimbadas na OAB. Cooperativas, por exemplo. Como ficam? As cooperativas, elas são um caso muito interessante. O Código Civil, lá no artigo 982, parágrafo único, diz que elas são sempre consideradas sociedades simples. Não importa o que elas façam, mesmo que sejam uma atividade superorganizada, tipo agroindustrial. Sempre simples. Mas e o registro? Aí que está a peculiaridade. Apesar de serem simples por natureza legal, uma outra lei, a Lei das Cooperativas, 576471, manda registrar na junta comercial. E o ato constitutivo delas não é contrato, é estatuto social. Então é simples na essência, mas com o registro na junta, uma exceção importante. Que curioso mesmo. E as sociedades de advocacia? Seguem a regra geral da simples? Também tem regime próprio e exclusivo. São sempre sociedades simples, por definição do Estatuto da Advocacia e da OAB. E mais, o registro delas não é nem no RCPJ, nem na junta. É feito unicamente na seccional da OAB onde ela tem sede. Entendi. Bem específico. Muito. Então, para a gente amarrar. Personalidade jurídica vem com o registro certo. Atividade intelectual ou organizada define simples ou empresária. Lugar do registro, RCPJ ou junta, com essas exceções, é crucial. E tudo isso impacta diretamente a responsabilidade dos sócios. Fica bem claro, né? Dominar isso não é só para marcar X na prova. É fundamental para dar segurança jurídica para qualquer negócio. Errar na classificação ou ficar na informalidade, o preço pode ser altíssimo. Com certeza. Isso leva a gente para uma última reflexão, talvez para além do exame. Como que escolher o tipo societário certo e fazer o registro direitinho pode ser visto não só como burocracia chata, mas como uma ferramenta. Uma estratégia mesmo para proteger e até impulsionar o empreendimento aqui no Brasil. Fica aí a pergunta.